Olá, queridões, sejam bem-vindos no EIE, edificando uma igreja espiritual, uma plataforma de lançamento de sacerdotes, de ministros, onde estamos aí pondo combustível, onde estamos aí edificando a igreja do Senhor na terra. Não é de uma placa denominacional, é para todas as igrejas, não é? E nós estamos falando aqui sobre Efésios capítulo 6, falando sobre a armadura de Deus. Me acompanhe, já teve diversas aulas, né? Me acompanhe, com certeza você vai ser edificado. Antes de mais nada, meu nome é Rogério Cunha PR, tá? Peço que você dê o seu joinha, que você compartilhe, você vai ouvir daqui a pouco que eu estou falando, se você tiver ali algum argumento, algo para compartilhar conosco, faz o seu comentário. Então, nós estamos falando sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus não é uma oração, nem uma reza, é um estilo de vida. E estamos aqui, através desses versículos, né, entendendo mais sobre a armadura de Deus. Sabemos que o apóstolo Paulo, vendo o soldado, o Espírito Santo de Deus mostrou para ele que nós devemos possuir, ter uma armadura para nos proteger contra as investidas do inimigo. E ele vem relatando isso aqui em Efésios capítulo 6, eu estava lendo o verso 12, a última aula. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Então, nós estamos aqui, antes de mais nada, né, antes de entrar nos pormenores da armadura de Deus, nós estamos aqui dissecando, estamos aqui entendendo sobre essa guerra espiritual, onde nós entendemos que pior do que ser uma vítima é lutar uma luta errada, e falamos sobre a luta errada. Agora estamos falando aqui sobre a hierarquia de Satanás. Ele tem uma grande hierarquia, ele aprendeu com Deus. Então nós vemos aqui a hierarquia começou com principados, né? Se você olhar a aula anterior, relatei apenas sobre principados, e depois ele vem falando sobre potestade. Então, principado nós entendemos que ele cuida de regiões, são demônios que cuidam de uma região, e potestades, eles trabalham contra uma força especial de Deus. Qual é a força especial de Deus na terra de uma forma natural? De uma forma espiritual, você pode falar arcanjo, serafim, querubim, anjo, forças especiais de Deus, né? Mas aqui na terra, a força especial de Deus, de luta, de guerra, se chama igreja, né? Igreja não é eu sou igreja, é nós somos igreja, né? Igreja não é um indivíduo. O apóstolo Paulo mostra que a igreja é um corpo, né? O corpo possui mãos, possui braço, possui pés, possui olhos, ouvidos, todos juntos fazemos um corpo. A igreja é isso, todos juntos fazemos a igreja, não é? O corpo de Cristo na terra. Eu separado, por exemplo, o meu dedo separado do corpo, ele morre. O corpo continua vivo, mas aquilo que foi separado, foi segregado, foi decepado, foi cortado, foi quebrado, aquilo lá morre. Então quebra aliança com a igreja. Não, eu estou em casa, né? Estou assistindo o culto só online, não é? E só assim, eu não estou ligado em igreja nenhuma. Um dia eu assisto um culto online, outro dia eu assisto outro dia eu... Não, você está segregado, está separado. Nós precisamos estar vinculados. O vínculo, não é? O que nos liga, as juntas, as medulas que nos liga, nos faz um corpo. O único prejudicado, separado do corpo, é aquele que separou, porque o corpo continua vivo. Você não pode estar separado do corpo. Você pode dizer, mas na igreja tem muita gente falsa, na igreja tem muita gente mentirosa, na igreja tem gente, né? E gente é pecador. Está todo mundo lá no processo de santificação, de crescimento, está no processo. Ninguém é perfeito, não é? O próprio Senhor Jesus não se achou perfeito. Quando o jovem chega diante de Jesus e fala assim, meu bom mestre, Jesus fala assim, bom só tem um, é Deus. Isso me intrigou um tempo, sabe? Porque, como assim? Só bom é Deus, mas Jesus não é bom? Para mim, Jesus é perfeito, né? Mas ele estava falando uma realidade, porque ele estava em corpo ali, ele era 100% humano, por parte de Maria, e 100% divino, por parte de Pai. Então, a humanidade dele fazia com que ele não fosse perfeito, porque na humanidade, no 100% humano, está a iniquidade do homem.
Por isso que a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas ele venceu toda a tentação. Quer dizer, ele tinha o desejo do pecado, mas o pecado não venceu ele. Então ele falou, eu não sou bom. O único bom é Deus, porque Deus não está em corpo natural. Ele estava num corpo corruptível, ele venceu tudo, mas ele não tinha a integridade de bondade. Ele venceu toda a tentação, venceu todo o mal, dando um exemplo que nós podemos vencer. Não é? Então, voltando aqui, qual que é as forças especiais do exército de Deus aqui na terra? Se chama igreja. Por quê? A igreja que leva a palavra de Deus aos confins da terra, a igreja que abraça o perdido, a igreja que edifica e fortalece, ensina o perdido, a igreja que aconselha, a igreja que discipula, né? A igreja que envia. Não tem como falar, igreja sou eu, vou ficar na minha casa, lá igrejando na minha casa. Você falar do amor de Deus para alguém na rua, você vai indicar a sua casa para ele ir lá aprender com você? Você vai abrir a porta da sua casa para colocar o desconhecido dentro da sua casa para você ensinar ele, depois você poder enviar ele, é assim? Não, você fala, vai na igreja tal. Não é assim? Então não existe isso aí, me perdoa, o modismo que existe hoje, descaracterizando, tirando, né, a valorização da igreja na terra. Isso aí é uma obra do inimigo. Não é? O inimigo, infelizmente, se trage de ovelha, mas por dentro são lobos, não é? Então, o próprio Senhor Jesus disse para que nós estejamos vendo frutos, né? Você quer conhecer a árvore, veja os frutos, vê os frutos dessas pessoas, antes de você colocar fé no que elas estão falando. Precisa ser baseado na palavra de Deus, com entendimento pelo Espírito Santo, né? Então, a força especial de Deus aqui na terra se chama igreja. A igreja ali que tem homens, mulheres, né, desejosos de ganhar almas, que abre a sua célula, que prega o evangelho lá dentro do ônibus, que fala para o pai, para a mãe, que quer resgatar, que tem esse peso, esse incômodo de salvar, que vai expulsar demônio de pessoas que a gente muitas vezes nem conhece. Fulano tem endemoniado, vai lá enfrentar o diabo por causa de outros, não é por causa nem da família da pessoa. A pessoa às vezes está lutando contra o inimigo em favor de alguém. Quem faz isso? Se chama igreja. Então, estamos falando tudo isso por quê? Porque as forças especiais de Deus na terra chama-se igreja. Então, o diabo levantou a potestade, uma força especial do inimigo para impedir que a igreja venha a crescer, a desenvolver, a prosperar, a fazer a sua obra na terra. Então, a potestade são demônios que estão lutando contra a igreja na terra, para que ela não cresça, ou se crescer, cresce doente. Você já viu muita igreja grande que diz assim, não, Deus já perdoou todos os pecados, você pode pecar à vontade, você pode continuar no como homossexual, como drogado, você pode continuar com o seu pecado de estimação, que Deus te amou, já morreu pelos pecados. Já ouviu falar dessas igrejas? Então assim, a Bíblia diz que haveria coceira no ouvido de ouvir aquilo que quer. Quer dizer, o homem pecador quer ouvir que você tem razão, seu pecado é bom, pode continuar com o seu pecado, você vai ser aceito. Isso não vem da parte de Deus. Até falei algumas aulas atrás sobre o limite, o amor exige limites. Então, essas igrejas estão cheias, né, de pessoas já prontas para ir para o quinto dos infernos, você está entendendo? Pessoas que estão infelizmente, direcionadas por um falso mestre, uma falsa igreja, uma falsa doutrina. Tem que tomar cuidado com isso. Então, a potestade do inimigo faz isso, trabalha nas igrejas, para que haja engano, não é? Sobre a liderança, para que haja contenda. Igrejas que não crescem porque o diácono está com ciúme do obreiro, o obreiro está com ciúme do presbítero, a facção entre o pastor dá uma direção, a pessoa facciona, pessoas que puxam para si, não é? Por exemplo, lá um diácono começa a discipular e fala mal do pastor e começa a ter o grupo dele, então faz divisões dentro da igreja. Isso é potestade que está trabalhando. Não é o diácono que é maldoso, não é o obreiro, não é o pastor, não. É uma ação do inimigo trazendo divisão, facção. A Bíblia diz que Reino Unido prospera. Portanto, reino desunido não prospera. Então ele traz isso, ele traz contenda dentro da igreja, né? Ele traz falsas doutrinas dentro da igreja, para que a igreja não cresça, para que ela fique estagnada. Todos os países que a igreja entrou em colapso, como a Europa, os Estados Unidos, né? Infelizmente,
De lá que veio praticamente a igreja para o Brasil, né? E hoje eles estão sucumbidos ali. Começou, em primeiro lugar, querendo agradar todo mundo, né? Vamos agradar o pecador, vamos aceitar o casamento homossexual, vamos aceitar as pessoas do jeito que elas são. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que precisa ter arrependimento. Primeira coisa, arrependimento. Se arrepender do velho homem para se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, um novo homem, né? Novidade de mente e novidade de vida. Se não tem novidade, a pessoa continua do mesmo jeito, vai parar no mesmo lugar que já estava determinado. As igrejas que abriram muito fronteiras, quebrou seus limites para poder receber todos, né? E eu nem vou colocar em pauta aqui o porquê disso, né? Porque poderia ser o bem financeiro da própria igreja, por exemplo, não é verdade? Então, abre para que todos venham, mas não há genuína conversão, a igreja vai se implodindo de dentro para fora. Ela vai acabando de dentro para fora. Porque brota uma grande desilusão. Porque o que traz satisfação no homem é a sua transformação. O homem chega pecador, sujo, lameado, cheio de dor interior. Ele só vai curar as dores quando ele deixar o pecado, né? E quando ele é confrontado, e só há mudança de direção se houver confronto. Quando ele é confrontado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa a abandonar o pecado, a glória de Deus começa a adentrar naquela pessoa, ele começa a ser transformado. Isso aí gera uma grande satisfação, isso gera vida, isso fortalece a pessoa, ela se transforma em um homem, na mulher de Deus de verdade, fortalecido, ó como eu era, né? Eu sempre digo que um bom crente, um bom homem de Deus deve ser um ex. Um ex o quê? O ex-maconheiro, o ex-adúltero, o ex-sarnento, o ex-pecador, o ex, para que seja um ótimo, excelente homem de Deus. Então, para que haja uma igreja forte, tem que ser uma igreja transformada, não é? E para isso nós lutamos. Agora, voltando aqui, o que o inimigo quer fazer? O inimigo vem com a potestade, hierarquia, e vamos segurar a igreja como? Com engano, com mentira, com contenda. Sabe, tem um livro muito bom, que eu sempre indico, para toda a liderança da igreja, do John Beverly, não é? Que é a recompensa da honra. Leia esse livro. Eu não ganho nada com isso aqui, nós não ganhamos nada pelo marketing, não é? Do John Beverly, a recompensa da honra. Ele fala sobre a honra da liderança também. Então, se o pastor é honrado pelos seus discípulos, ali há uma grande unidade, há uma grande força, não é? Se o pastor honra a palavra de Deus, é evidente que vai ser uma pregação vinda da parte de Deus. Então, a honra é o princípio, né, da edificação, da sabedoria. Você, eu, nós, precisamos honrar a hierarquia da nossa igreja, para que o inimigo não venha com dissolução, não venha ali com divisão. Divisão é o quê? Duas visões, né? Divisão, duas visões, cada um vê de um jeito. A submissão vem do quê? Se submeter a uma visão. Então, um grupo de hierárquicos que está debaixo de um pastor, o pastor dá uma direção, todo mundo pode enxergar diferente, mas quando o pastor dá uma direção, todo mundo precisa ficar naquela visão. Ele falou assim, mas eu acho assim. Ninguém está perguntando o que você acha. Se deu uma direção, todo mundo precisa estar naquela mesma direção, para não haver o quê? Divisão. E isso emana força espiritual para romper e para conquistar, sabe? A submissão não vem de fazer o que quer. Às vezes fala, eu sou diácono, lá não ganho nada para ser diácono. Claro que você ganha. Você ganha a salvação, você ganha a bênção de Deus, você ganha a honra de Deus, porque quem honra, recebe a honra de Deus, né? Então, nós estamos lá, estamos ganhando muito, nós somos privilegiados, né? Aquele que é um obreiro, um diácono, um presbítero, um pastor, é um grande privilégio servir a Deus, né? Um grande privilégio, nós não era nada, né? Meu filho fala assim que é o verme do carrapato do cachorro, né? A gente não era nada. E agora não, nós somos servos do Deus Altíssimo ali, condutores da glória de Deus em bem do próximo, não é verdade? Então nós ganhamos muito isso, muita honra. E aí o que acontece? Quando vem uma direção, aí a gente vai ver se você é submisso ou não. Submisso é eu estar debaixo de uma missão. A missão da igreja qual é essa?
quem está na hierarquia da igreja acima de mim? Fulano. Se ele der uma direção, pronto, não tem que fazer divisão. Era melhor assim. Era melhor não fazer essa reunião, fazer em tal hora. Eu acho errado ter feito aquela festa, devia ser daquele jeito. Achei que deveria pregar assim, não pregar assado. Isso aí que deu obra da potestade. A potestade se infiltrou nas pessoas e está semeando divisão, contenda, não é? E isso aí faz o quê? Faz com que a igreja fique patinando. Você já viu o carro no barro, na subida? Fica ela patinando, quer dizer, faz tanto esforço, mas não decola, não anda, não rompe. Por quê? Porque tem essa ação maligna da potestade ali. Primeira coisa para destruir a potestade é olhar o irmão como superior a você. Entender que submissão não é fazer o que você gosta. Imagina, o pastor chega para mim, vamos falar para mim, fala assim, Rogério, é o seguinte, eu vou dar uma direção para você, você faça isso, certo? O quê? Vai lá e come um pudim de leite condensado, um pedaço de pudim com leite condensado, o pudim todo não vai dar conta. Aí eu, submisso ao último, né? Vou e como pudim de leite condensado, isso é submissão? Claro que não, eu amo pudim de leite condensado, eu como uma boa, nem reclamo, né? Mas ele fala para você, Rogério, vou dar uma direção para você, você esteja aqui 10 da noite, nós vamos ter um culto de oração, preciso de você aqui orando, peraí. Aí nós vamos ver se você é submisso ou não. Se você obedece, você é submisso. A minha vontade é ficar em casa, a minha vontade é dormir. Mas eu vou ser submisso, eu vou fazer o que o pastor direcionou. E não vou reclamar, não vou falar com o pessoal da esquerda, da direita, semeando contenda, semeando divisão, outro tipo de divisão. Pastor podia não ter marcado. Não, foi bom marcar. Não, vamos lá, é Deus no assunto. Pastor falando é boca de Deus para nós. Está entendendo? Então, nós precisamos entender que existe uma potestade para destruir a igreja. Né? Nós precisamos impedir, bloquear que essa potestade venha romper-se e vencer a maior força na terra contra o maligno, que se chama igreja. Em primeiro lugar, ser submisso, né? Respeitar a hierarquia. Né? Em segundo lugar, olhar os frutos, olhar se está pregando a verdade, se está claro, o evangelho está sendo claro naquela igreja. Existe um outro livro muito bom também, que se chama A Liderança a 360 Graus, do John Maxwell. Liderança a 360 Graus, do John Maxwell. Muito bom esse livro também. Ele fala sobre você liderar mesmo estando na parte de baixo. Quando fala 360 graus, é você, o que está em cima está liderando. Mas você precisa entender que quem está lá embaixo da hierarquia também pode liderar através de influência. Não através de desrespeito, não através de expor a sua liderança. Você nunca expõe a sua liderança. O fulano fez coisa errada, não podia fazer assim. Não expõe a sua liderança. Se tem alguma coisa para tratar, trata em particular. Expor a liderança não é uma ação de um homem ou mulher de Deus, realmente está sendo conduzida pelo diabo. Tem que chamar o pastor, chamar a pessoa que está acima de você e falar, eu vi isso. Eu não entendi, não deveria ser assim. Escute o que ele vai falar. Fala com amor, porque nós também influenciamos 360 graus, influenciamos para cima. O pastor muitas vezes está falando alguma coisa que você percebe que está fora do contexto, chama depois do culto, no momento particular, fala, pastor, eu não entendi isso, me explica, não era isso, não é assim, outro. Muitas vezes, a pessoa que ouviu, não ouviu conforme ele queria dizer, você entendeu? Às vezes ele quis passar um negócio, mas as palavras às vezes é meio difícil. Talvez ele quis passar diferente. Você pode alertar com isso, ele pode pensar, realmente, eu não percebi isso. E você pode influenciar a sua liderança, você está entendendo? Na sua boa vontade, honrando, entendeu? E isso é importante, porque aí a potestade não consegue entrar, entende? Precisa haver unidade. E precisa haver na própria igreja uma oração guardando a igreja. Oração da liderança para com a igreja orando para com a liderança. O pastor precisa pedir, povo de Deus, nós estamos aqui abençoando vocês, orem pela igreja, orem pelos líderes da igreja, para que seja guardada a igreja. E a liderança, o pastor, orar pelos membros da igreja, sabe? Um cobrindo o outro de oração. Para quê? Para que a potestade não encontre nenhuma brecha e não chegue a ninguém na igreja, e que a igreja possa crescer.
em graça, sabedoria e números. Tem gente que fala, número não, qualidade. Não, a gente quer número e qualidade. Queremos tudo. É número e qualidade. Eu não tenho número, mas tenho, a igreja está muito boa. Não, se tivesse boa, tinha número também, porque a igreja boa começa a multiplicar. Ovelha sadia, multiplica. Não adianta a ovelha sadia estéril, entende? A ovelha, tudo sadia aqui, mas tudo estéril, tudo gorda, né? Mas não, a igreja tem que reproduzir. Ovelha sadia reproduz. Amém? Então, às vezes, olhe com humildade para a sua liderança, para você, não é? E veja se o inimigo, de alguma forma, o Espírito Santo vai mostrar, encontrou uma brecha e fecha a brecha. Legal? Bom estar com vocês aqui no EIE, edificando uma igreja espiritual. Estamos falando aqui, tentando falar sobre a armadura de Deus. Não chegamos lá, mas vamos chegar. Tá legal? Seja compartilhando, não é? Seja dá o seu joinha aí, faz seu comentário. Eu vou procurar ler todos os comentários. Legal? Deus abençoe a todos. Até a próxima.